Olá, eu sou Tiago, advogado e confeiteiro e trabalho juntamente com minha esposa Karina na Fino Sabor Quixadá. Nós iniciamos na confeitaria para complementar nossa renda e também para podermos ter um pouco mais de tempo com o nosso filho. Iniciamos com os bolos caseirinhos e posteriormente os pedidos começaram a aumentar e começamos a trabalhar com bolos de chantininho e percebíamos que tinha uma grande demanda, uma grande procura por bolos de pasta americana, bolos com acabamento mais refinados, bolo para ocasiões como batizados, festividades, casamentos, e vimos na possibilidade de aumentar e expandir o nosso público, atender melhor e com qualidade o nosso público. Procuramos a consultoria com a Ana Lídia, fizemos inicialmente na modalidade virtual, passando algumas dicas, alguns conhecimentos, alguns detalhes, e tivemos a oportunidade de fazer um curso presencial. Tanto minha esposa como eu estamos trabalhando com a confeitaria mais sofisticada, com pasta americana, e gostaria de dizer para vocês que foi um divisor de águas poder trabalhar com nossa massa amanteigada, com o nosso recheio de brigadeiro, com as técnicas. Nós conseguimos muito mais segurança, nós sabemos planejar e sabemos executar o bolo da maneira que o cliente pensou, da maneira que o cliente idealizou. Nós não somos só copiadores, nós conseguimos, juntamente com nossos clientes, desenvolver bolos personalizados. Nós trabalhamos com a cobertura com o ganache, achamos que fica com um sabor ainda mais especial, mas também temos a possibilidade de trabalhar ele somente com as técnicas desenvolvidas no curso. Quem não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve. Estou falando porque, de fato, nós fizemos e aprovamos. O curso da Ana Lídia foi um divisor de água na nossa carreira. Abraço e muito sucesso. Sejam bem-vindos e todos aproveitem bem esse evento grandioso da confeitaria cearense. Então, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa jornada da confeiteira, do zero ao bolo artístico decorado, né? Dá para me ver aqui quem já está aqui? Tem uns comentários aí. Olha aí, tô vendo aqui uns comentários de vocês, né? Tô vendo a Prudência, boa noite, gente. A Prudência, a Natália, tô vendo a Lucinéia, boa noite. Maria Assunção, Daiane Matos, Jéssica Melo, tô vendo Joseane Lopes, Tânia Maria Figueiredo, tô vendo Raila Alessandra, Maria Assunção, já falei, né? Johnny Santos, Josiane Gomes, Jorge Filho, Tiago já tá aí, Tiago Cândido, Marisa, quem mais? Alda, Ney Lima, Luiz Samuel, Franciane, Damiana, Tânia, né? Então, gente, boa noite. O pessoal que estiver no Instagram, pode clicar no link aí e ir lá pro YouTube, que a gente vai estar ao vivo oficialmente lá no YouTube, por isso que a imagem aqui no Instagram tá embaçada, tá? E o pessoal do YouTube, oficialmente, boa noite, está aberta a nossa jornada da confeiteira, do zero ao bolo artístico, onde eu vou poder mostrar o caminho que você pode seguir, iniciar nessa jornada, né? Eu sei que muitas pessoas podem achar isso impossível, mas através de técnicas e de desenvolvimentos de trabalho, a gente consegue realmente atingir o objetivo, né? Muitas pessoas de vocês podem achar, ou já ter ouvido falar que isso é um dom, né? Mas, na verdade, existe atrás disso muito trabalho e muito desenvolvimento de técnica, né? Através de estudos, realmente da vivência, de você iniciar, de você dar o pontapé inicial para essa interação acontecer, né? Então, eu queria sempre que vocês fossem colocando os comentários aí para a gente ir se comunicando, para a gente ir conversando e interagindo bastante nesse tempo que a gente vai passar juntos aqui, né? Essa questão, voltando aqui para o
para nossa conversa, essa questão de dom já devem ter ouvido muito falar, né? Mas eu tenho como mostrar para você que não é o dom. Olha uma borboleta aqui, né? Sinal de sorte pra gente. Agora eles falaram aqui, eu quero voltar aqui o assunto e apresentar a vocês aqui. A gente tem uma equipe, né? A gente trabalha em equipe, ninguém faz nada sozinho. E eu tenho aqui uma equipe, eu tenho a Isabelle aqui, eu tenho o Railson e eu tenho a Raíssa, que vão estar nos ajudando, interagindo comigo nesse momento, até para não ficar um ambiente monótono, né? A borboletinha também está aqui nos ajudando, ó. Tá? Então, a gente tem aqui, é possível que vocês vão escutar as vozes deles aqui durante esse período, porque eles estão aqui me auxiliando para que tudo possa ocorrer na maior tranquilidade, até porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso, é a primeira vez que eu estou ao vivo, então, pode acontecer algumas falhas, que nem aconteceu na primeira... Oi? Fora Ana Maria Braga, a primeira vez. É a primeira vez que eu estou ao vivo aqui para vocês, né? Fora na Ana Maria Braga. Mas pode acontecer algumas coisas que nem foi no começo, quem estava no Instagram viu que eu dei um grito aqui, né? Porque a gente estava nos preparativos e eu não sabia que já estava ao vivo. Mas voltando aqui, eu quero mostrar para vocês que esse trabalho de pasta americana, principalmente o bolo artístico, ele é desenvolvível. A gente consegue realmente partir do zero. Quem não trabalha com bolo, quem não trabalha com pasta americana, para a gente realmente desenvolver um trabalho. Agora, lógico que isso exige dedicação, exige trabalho, né? Tem todo um estudo por trás disso. Você não vai começar hoje e já vai estar fazendo bolo de pasta americana amanhã, né? Eu queria, então, mostrar para vocês o meu primeiro bolo de pasta americana, que eu fiz pro batizado do meu filho, Luiz, né? Coloca aí, Railson, ó. Esse bolo aí, eu fiz pro batizado do Luiz, né? Foi há 8 anos atrás, certo? Eu nunca tinha feito bolo de pasta americana e você pode acreditar. O pior não era a decoração, porque se aproximar ele direitinho, se você conseguisse ver de perto, ele tá todo rachado, ele tá quebrado. Eu comecei a fazer essa faixa de pasta americana sem eu ter noção nenhuma de como ia fazer. Eu cortei a tira e eu não sabia, simplesmente que eu pegava na pasta e a pasta se rachava. Na hora que eu colocava lá, a pasta rachava e quebrava, né? Então, eu fiz... o sabor do bolo estava pior do que a decoração, se você puder imaginar. Eu fiz um pão de ló de chocolate, o recheio ficou mole, tá? E aí, ele ficou pura ovo. Fedorento mesmo, ninguém conseguiu nem comer, né? Ninguém comeu. Então, assim, foi o meu primeiro bolo de pasta americana. Eu não tinha tido experiência nenhuma com pasta americana, mas eu já tinha vontade dessa vivência com pasta americana. Já essa outra imagem que vocês vão ver agora é do batizado do José, do meu outro filho, do meu filho mais novo. Foram 5 anos depois do bolo, que eles têm diferença de 5 anos de um para o outro. E o batizado também foi nessa sequência. Então, você me diz, se eu tivesse realmente o dom de trabalhar com pasta americana, eu não teria feito um bolo bonito para o Luiz, né? Eu não ia fazer diferença entre o bolo deles dois, simplesmente porque eu queria. Eu ia fazer um bolo feio para o Luiz e ia fazer um bolo bonito para o José. Então, eu tive a evolução durante esses 5 anos, né? Eu estudei e aí eu consegui desenvolver esse projeto do bolo do batizado do José, já com muito mais eficiência, já ficou um bolo mais bonito, já tinha a esperteza de colocar um bolo de andares, né? Então, foi todo esse processo durante 5 anos, tá? E aí você pode estar pensando assim, mas isso aí só acontece com ela, ou só acontece com a pessoa que eu vejo no Instagram, ou outras pessoas, tá? Então, eu vou te mostrar aqui uma foto do Tiago, da Fino Sabor Quixadá, que ele mandou para mim. A gente sempre trocava mensagens e sempre conversava. Ele já trabalhava 2 anos, mais ou menos, no ramo da confeitaria. E ele não se atrevia ainda a fazer pasta americana para venda. Ele fazia sempre para pequenas comemorações, para pequenos eventos, né? O Tiago, inclusive, está aqui, pode provar aí realmente a veracidade das imagens, né? Ele fazia esses bolos aqui, que vocês estão vendo, ele tinha feito antes do nosso curso. Então, depois disso, a gente entrou em contato e teve algumas consultorias por telefone e eles tiveram a oportunidade de vir aqui fazer um curso presencial, né? E a partir daí, eles começaram a desenvolver as técnicas, apesar de que o Tiago ainda não trabalha com todas as técnicas, que é uma das minhas mais valiosas, que é a cobertura do bolo sem ganache. Ele ainda não faz em 100% dos bolos, né? Mas aí é questão de organização e questão de ele se adaptar também com a técnica. Mas ele já trabalha agora, inclusive, já pega bolos com segurança, e ele me mandou uma foto recente, há mais ou menos 1 mês atrás,
de um bolo de batizado, porque ele faz muito naked, faz chantininho, mas quando ele tem um evento de casamento, batizado, 15 anos, eles sempre dão prioridade para trabalhar com a pasta americana. E eu fiquei muito feliz com o bolo que o Thiago me mandou, com as fotos que ele me mandou recentemente dos últimos bolos, que é o que vocês estão vendo aí agora, né? Esses bolos o Thiago está executando agora. Recentemente, né, de um mês mais ou menos para cá, o Thiago está executando esses projetos de bolo com pasta americana, sendo que há um ano atrás o Thiago fazia aqueles bolos que vocês viram. Então, assim, a evolução é nítida, desde que você se dedique e que você realmente vá atrás, né? Aí tem agora eu fiz aqui, como eu já mostrei o bolo do batizado dos meninos, eu fiz 5 anos depois, né, do José. Aí eu elaborei um bolo para o aniversário deles, o José de 1 aninho e o do Luiz de 6 anos, já que eles são do mesmo mês, um dia de diferença, um é do dia 23 e outro é do dia 24, então eu iria fazer o bolo do aniversário deles 2 juntos. E eu fiz o desenho do que eu queria projetar, né? Não sou artista de desenho. E assim, eu consegui fazer o desenho e o Luiz reproduziu o desenho até melhor do que eu, né? E realmente eu botei o projeto, fiz o bolo e agora vocês estão vendo aí a diferença, né? O desenho que eu fiz, que não tem nada de mirabolante, e realmente a execução desse bolo, né? Então, assim, você não precisa ter habilidades especiais para trabalhar com pasta americana, você não precisa ser desenhista, você não precisa ser... conseguir colocar as coisas no papel realmente. Você pode ter uma ideia e conseguir executar um projeto com qualidade, né? Então, assim, realmente é muita pesquisa, muito estudo. Aí você vê assim, eu vou perguntar para vocês, quanto vocês acham que vale um bolo desse do aniversário dos meninos? Um de 1 ano e outro de 6 anos. Quanto vocês acham que vale? Coloca aí nos comentários para mim. Quanto valeria esse bolo aqui que eu quero ver? Tá. Vão colocando aí, gente, nos comentários. Quanto vocês acham que vale? Está vendo a imagem lá? Eles estão vendo ou não? Não. Porque tá que eles estão com um delayzinho de 10 segundos. Tá, já vai aparecer para você. Já vai aparecer para mim, então? Eles colocaram alguma coisa? Já, só que 1.500. 300, 100, 190, 800. E aí, quem passou mais perto? A Angélica colocou 1.500. Aí mais 800. 800 é o queridinho aqui. Todo mundo tá 800, gente. 700. 1.000. 700, 1.000, 600. Gente, um projeto valioso como esse, com um bolo de 5 andares, riquíssimo em detalhes, com dourado, ele é feito todo em formatos diferentes, ele tem ângulos diferentes, ó, o bolo de baixo ele é oitavado, todo no 15 centímetros de altura, ele vale a partir de R$ 1.500. Não tem como você vender um bolo desse menos que isso. Então, a partir de que eu fiz esse bolo, eu percebi que eu tinha desenvolvido uma técnica, que eu tinha realmente desenvolvido um trabalho e aprendido com toda a dedicação que eu tive, que eu podia vender um bolo a partir desse valor. Nessa questão de bolos decorados, o céu é o limite. Então, você não tem que ter medo de precificar o seu bolo. Um bolo desse, todo fora do padrão, tinha até ali ó, um circo dentro, né? Tinha uma iluminação. Então, a Angélica já foi ali certinho na questão do valor, a partir de R$ 1.500, né? Então, eu percebi que eu tinha uma joia na mão, que eu tinha descoberto realmente, que eu tinha aprendido, descoberto não. Eu tinha aprendido um método que eu podia faturar muito mais, né? Alguma pergunta aí, Railson? Assim, eu vou mostrar aqui também pro pessoal o teu primeiro bolo de venda, para eles verem. Ah, tá, pronto. Então, coloca aí o primeiro bolo, assim, quando eu comecei, a partir do bolo do Luiz, eu fui começando a treinar e a pesquisar e estudar realmente. E esse aqui que vocês estão vendo foi o primeiro bolo que eu vendi, né? Que eu realmente tive segurança, ainda era um bolo de 3 andares verdadeiros, tá? Mas, assim, ainda não foi para um cliente de fora, foi para minha tia que encomendou o bolo. Mas nesse primeiro bolo eu já tive algum lucro, que eu não tinha tido antes nenhum lucro. Eu trabalhava realmente só para treinar, né? Para estudar e aprender. Mas, a partir daí, eu comecei a ter o meu primeiro lucro, minha primeira venda de bolo, né? E qual é o bolo que tu vai executar hoje?
Pronto, aí assim, hoje a gente separou aqui para nossa live, a gente teve que adiantar alguns processos do bolo, até porque não teria tempo da gente estar aqui em uma aula só, eu produzi um bolo do zero e mostrar para vocês. Então eu deixei os acabamentos do bolo, o final, para me estar mostrando hoje, tá? A gente, olha, é assim, quando a gente vai criar um bolo de pasta americana, a gente trabalha com a vivência daquele bolo, com a experiência. Pode trazer aqui ele. Tá pesado, né? Cuidado, pra não derrubar antes de... Tá pesado mesmo. Explica pro pessoal que... Pronto, traz aqui o processo todo do bolo vai estar lá no nosso curso também. Já tem uma surpresinha pra eles aí. Tá? Pronto, assim, ó, a gente fez esse bolo aqui todo gravado, tá? Pra vocês, tá tudo gravado, tudo bem direitinho, porque, como eu expliquei, a gente não tinha como chegar aqui num projeto desse, né? E realmente executar ele do zero. Então, não dá muito para entender o que é, né? Mas é porque, assim, quando a gente vai trabalhar com bolo decorado, a gente trabalha com sonhos, né? A gente trabalha com a expectativa da pessoa. A mãe, quando vai encomendar um bolo para a criança, ela quer a história, a realização dela de quando ela teve aquele filho, um aninho da criança, por exemplo, o primeiro ano, é mostrar para as pessoas a comemoração daquela conquista. Então, o bolo tem que contar uma história. Ele vai contar uma história. Então, a gente vai trabalhar aqui a nossa história da confeiteira nesse bolo, tá? Eu não vou dar muito spoiler agora não, né? Porque a gente vai... Eu disse para eles que eles vão poder escolher no final da live quem está aqui, né? Isso, muito importante, ó. Como a gente fez todo o processo gravado, a gente vai postar uma foto no Instagram? Isso, a gente vai postar uma foto no Instagram do bolo finalizado, tá? No final. E vocês vão poder comentar parte 1, parte 2 ou parte 3. E a gente vai liberar na plataforma do curso esse processo do bolo gratuito para todo mundo assistir, tá? Então a gente vai postar a foto no Instagram e vocês vão comentar 1, 2 ou 3. E aí a gente vai liberar esse vídeo de como esse bolo foi feito do zero. A 1 é a de baixo, a 2 a do meio e a 3 a de cima, tá? E outro detalhe desse bolo, eu já posso falar dele? Pode também. A gente fez ele parte verdadeiro, né, com bolo verdadeiro e parte falso, tá? Porque eu quero mostrar para vocês durante o trabalho que a gente vai ter nesse bolo, justamente já esse empilhamento de bolos verdadeiros com bolos falsos, como você pode melhor trabalhar com ele, né? Mas assim, antes da gente ir trabalhar no bolo aqui, eu quero primeiramente contar a minha história, de como eu cheguei até aqui, né? Eu não caí de paraquedas, como eu já falei, eu trabalhei intensamente para conseguir... atingir os resultados, né? De chegar realmente onde eu cheguei, ser uma referência no ramo de bolos decorados e tudo. Então, eu queria realmente contar essa minha história. Minha mãe, lá em Quixadá, a gente, quem não sabe, a gente é do interior do Ceará, uma cidade chamada Quixadá, tá? E lá em Quixadá, a minha mãe já trabalhava com bolos, só que a gente não conhecia, não tinha nenhuma técnica, não, era simplesmente sobrevivência, tá? A gente fazia os bolos, ela fazia os bolos, eu fazia os salgados para complementar. Eu tinha 15 anos na época. Eu fazia os salgados, ela fazia os bolos e eu sempre ficava dando pitaque nos bolos, né? Pitaque, para quem não conhece, é opiniões, dando dicas, né? Cearense falando. E aí eu sempre ficava, podia estar mais retinho, podia estar, vamos cobrir essa imperfeiçãozinha. Eu sempre dando os meus pitaquezinhos no bolo, mas eu não decorava, eu auxiliava ela nessa questão dos bolos. E na época, não que eu seja velha, não que tenha muito tempo não, mas né, naquela época era uma cidade pequena ainda e não tinha trabalho, não tinha renda, né? Então a minha madrinha veio de Brasília passear lá e eu disse assim, mãe, eu quero ir passar um tempo em Brasília. E meu pai é mais sentimental, né? Não vai, não sei o que. A mãe, não, vá viver a sua experiência. E eu fui já com 17 anos. Isso já tinha se passado 2 anos que a gente vinha trabalhando em bolos e tudo. E eu passei 11 meses em Brasília, e quando eu voltei eu disse, olha, eu não quero voltar mais para o interior, porque eu tinha arranjado emprego em Brasília, trabalhei 8 meses numa empresa em Brasília, de vendedora, mas eu achava que eu queria mais, né? Eu sempre quis algo mais, então eu disse assim, olha, eu vou voltar, mas se a gente for para mais perto como é que fala? Cidade grande. Da cidade grande, do meio onde consiga ter alguma oportunidade maior, né? E aí a gente veio para cá, para Fortaleza, mais precisamente Maracanaú, que é uma divisa, é uma região metropolitana de Fortaleza.
E eu passei ainda 6 meses aqui sem arranjar emprego, até que meu cunhado conseguiu uma vaga numa empresa de comércio. Era uma empresa de representantes, que eu era promotora de vendas, tá? Eu trabalhava o dia inteiro, em pé, pegando peso, subindo escada, porque a gente fazia reposição de toalhas de banho. Trabalhava para uma marca do Sul, aqui, era representante, e eu trabalhava para ele. Eu trabalhei durante 7 anos nessa empresa, e eu sempre, durante esse processo, esse tempo de trabalho na empresa, eu sempre puxava um pouquinho para o lado da confeitaria. Então, nesse meio termo aí, eu casei, e eu, junto com meu esposo, a gente fazia trufas à noite, quando chegava cansada, exausta, a gente fazia trufas. A gente fazia ovos de Páscoa no período de Páscoa para levar para vender nas lojas, né? Então, tudo isso eu nunca fiquei esperando só uma renda, eu sempre busquei mais, eu sempre quis mais, né? Então, a gente passou 7 anos nesse processo, chegávamos exaustos do trabalho, eu ia fazer almoço para levar no outro dia e ele ia fazer as trufas, ou vice-versa, e a gente sempre se resolveu dessa forma. Aí, até que em 2011, final de 2011, eu descobri que eu estava grávida, né? Então, daí veio um pensamento gigantesco na minha cabeça. E agora o que eu vou fazer? Eu saio de casa às 6 horas da manhã e eu chego 8, 9 horas da noite. Como é que eu vou criar uma criança, mesmo que eu moro perto da minha mãe, mas como é que eu vou criar uma criança, né, que eu não vou ter contato com essa criança? Eu não vou ver ela comer a primeira vez, eu não vou ver ela andar, eu não vou poder levar para o médico, porque tudo isso vem na cabeça da gente quando a gente passa a ter uma vida dependendo da gente, né? Então, foi isso que virou a minha cabeça, e eu sempre tive a vontade de produzir um trabalho meu, né? De trabalhar por conta própria. Então, foi aí que eu decidi, grávida ainda, que eu decidi que ia mudar de vida nesse sentido. E trabalhei o tempo todo grávida, e daí, quando eu tirei a licença maternidade, eu decidi, agora não vai, eu não vou mais voltar. Eu vou encarar aqui. Sendo que eu já tinha decidido, eu vou ir para o ramo da confeitaria porque é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, mas aí eu me vi sem recursos nenhum, sem profissionalismo, porque eu não sabia trabalhar na área, eu só sabia que eu queria ficar em casa e eu tinha que ter uma renda para aquilo, né? Eu queria criar o meu filho. Então, eu peguei e disse, eu vou comprar 4 formas de bolo comum, 4 forminhas, que era o que cabia no fogão da minha mãe, que eu assava lá, né? Porque o meu ainda era menor, ainda não cabia. E eu comecei a produzir bolos caseiros nesse tempo, enquanto eu estava de resguardo. Assim que acabou o resguardo, eu comecei a fazer os bolos caseiros, tá? E aí eu ia mandando lá para a loja, meu irmão levava para vender, vendia aqui. Não tinha, nessa época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha, internet até que tinha, mas aqui a gente não tinha muito acesso a isso. Não tinha realmente essa facilidade aqui, né? Então, não tinha nem como fazer divulgação. A divulgação era boca a boca. E eu sempre fazia as receitas que eu encontrava nos livros, né? Minha tia tinha escrito um livro de confeitaria, irmã do meu pai. Então, era nesse tipo aí. Eu fazia as receitas por xícara, por colher, não usava balança. E aí, uma hora dava certo, outra hora dava errado, eu perdia todo aquele investimento de produção. Aí, minha mãe, como sempre, né, na sabedoria que ela sempre tem para nos ajudar, a todos os filhos, e ela diz assim, você tem que conseguir uma receita, você tem que produzir uma receita que dê certo sempre, que você deixe de errar, né? Foi aí que ela disse, tem que ter uma forma, tem que ter um meio de fazer. Então, a gente pensou o quê? Então, deve ter uma balança, que a gente consiga reproduzir essa receita que deu certo, através de uma balança. Foi aí que a gente começou a produzir os bolos, e aí começou a dar certo, né? E aí eu comecei a lucrar alguma coisa, e esse trabalho de bolos caseiros financiou os meus estudos através da pasta americana. Eu vendia o bolo caseiro, mas eu sempre tinha um foco no bolo artístico. Eu queria trabalhar com esse tipo de bolo. Tinha na minha cabeça isso. Eu gosto da arte. Eu quero ser artista do açúcar, né? Viver realmente daquilo ali. Então, eu sempre vendia o bolo e investia, trabalhava. Quando aparecia um aniversário de eu fazia o bolo. Não, me dá só o dinheiro do material, você me passa só o dinheiro do material e eu faço o projeto, eu faço o bolo. Não saía, a pessoa sabia que não tinha garantia de nada. Mas o que eu fazia? Eu treinava sem gastar dinheiro, né? Eu fazia bolo pra irmã, a pobre da minha irmã, meu Deus do céu, sofreu horrores, porque eu fazia os bolos de casa, de uma, fazia o bolo do marido, fazia o bolo da mãe. Aí começou a vizinha, ai, tu faz? Faço, fiz um bolo pra minha vizinha aqui do Safari, que os bonecos eram de madeira.
porque eu nem sabia modelar, né? Nem tinha papel, não tinha scrap nessa época, não tinha nada. Então eu sempre fui nesse formato e fui aprendendo, né? Até chegar naquela venda do primeiro bolo. Aí você vai me perguntar, quando foi que eu descobri que eu podia ensinar essa técnica, né? Muita gente pensa que foi quando eu participei do concurso na Ana Maria Braga, o melhor brigadeiro do Brasil, né? Mas assim, antes, depois daquele bolo do Mickey que eu comecei a fazer bolos maiores, mais vistosos, as empresas começaram a me procurar, as empresas de ramo de confeitaria, loja de confeitaria, sempre tinham aulas e tudo, assim, só que antes do concurso eu não conseguia encaixar, né? Para quem não sabe, eu fui vencedora do concurso Melhor Brigadeiro do Brasil na Ana Maria Braga, com o nosso brigadeiro crocante de castanha de caju, tá? Então por isso que eu falei agora no concurso, e pode ter alguém aqui que não saiba, tá aqui ele, ó. Esse foi o nosso brigadeiro campeão, elogiado pelo chefe francês, pelo Flávio Federico, né? Então a gente foi campeã com esse brigadeiro aqui. E aí eu já tinha uma demanda muito grande antes do concurso, e logo após o concurso eu tive um avalanche de trabalho, né? O pessoal querendo provar o brigadeiro aqui na minha região quando a gente chegou. E eu tinha essa vontade de já dar aula, mas eu não conseguia vaga na agenda para encaixar. Eu não conseguia. Até porque o objetivo geral de tudo que eu faço era para ficar em casa com os meus filhos. Então, como era que eu ia sair de casa para passar o dia inteiro fora dando aula? Então, eu não ia estar, né, linkada aqui com os meus objetivos. Mas aí, depois do concurso, teve essa avalanche de vendas e tudo. E depois, quando começou a diminuir, aí eu acabei me tornando professora de uma escola de confeitaria aqui, né, que realmente serviu para a experiência e é muito bom participar desse projeto de mudança de vidas, né? Mas eu sempre quis um curso meu, para chamar de meu, para mim poder ajudar realmente as pessoas, pegar na mão, ensinar. Pegar na mão que eu digo é dizer realmente, dar todos os passos para você chegar num bolo perfeito, num bolo assim, exemplo, né? Um bolo reto, um bolo que você consiga ter orgulho do que você faz. Porque, gente, quando eu consegui evoluir para chegar naquele primeiro bolo de venda, que eu consegui chegar lá e ver a satisfação do meu bolo. Gente, eu comecei aquela bonequinha do bolo da Ariane, sem saber nem por onde começar, né? E hoje eu tenho uma evolução de conseguir fazer um projeto grande de bolo, então foi muito bom. Tem algum comentário aí, Raíssa? Raíssa, alguma coisa relevante aí? O pessoal tá gostando aí, gente, da minha história. Eu acho que vocês podem se identificar, muita gente pode se identificar comigo, né? Com esse início difícil. Porque aqui dos filhos que sempre aproximam a gente, né? Quixadá, tem alguém falando aí de Quixadá? Tem mais gente de Quixadá? Manifestem-se, a minha terra. Para o povo dizer de onde é que eles são. Coloca aí então, gente, a cidade de onde vocês estão nos assistindo, pra gente ver aí. Pra gente ver aqui de onde é que é esse povo todo, né? Vamos ver aí. Tô amando, Amando, Vitória. Quixadá, olha aí, ó, Tainara Gomes de Quixadá, Aracaju, Salvador, Nordeste em peso, Teresina, no Piauí, Jundiaí, São Paulo, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Umbuzeiro, Pernambuco, Maranguape, Ceará, olha aí o Maranguape aqui também, meu vizinho aqui, o Maranguape, hein, do Maracanaú, Pacatuba, Maracanaú, Rio Grande do Norte, Uruguaiana, Rio, Pato Branco, Paraná, Pato Branco? Brasília, Antônio Martins, Rio Grande do Norte, está passando rápido, não estou conseguindo ler. Penha, Quixadá, mais um de Quixadá, ali é o fim de sabor Quixadá. Maracanaú, inspiradora a sua história. Obrigada. Quem foi que colocou? Vládia, né? Obrigada, Vládia.
Mas é assim, gente, é a maioria das pessoas que iniciam dessa forma, que não tem. Na época que eu comecei, não tinha nenhum curso, não tinha internet, a gente não tinha como pesquisar uma receita ou ver a facilidade que vocês têm hoje, né? Então, o nosso curso, como a gente projetou esse curso, foi realmente voltado para isso, para ajudar as pessoas, para que a pessoa consiga realmente se realizar naquilo que está fazendo. Muitas vezes estão em trabalhos exaustivos, que nem eu trabalho o dia todo em pé. E mesmo assim, eu tive a força de vontade de complementar a minha renda, trabalhava com as trufas, com os ovos de Páscoa, sempre voltado para esse lado, né? Então, a gente ter força de vontade e acreditar que é capaz. Porque se eu não tivesse acreditado, eu tinha continuado, tinha voltado, tinha tido o bebê, tinha voltado e tinha continuado lá trabalhando, ganhando um salário mínimo, né? E hoje eu ganho, tenho uma empresa consolidada, ganho talvez 10 vezes mais que isso. Então foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida, foi o empreendedorismo, né? Trabalhar realmente por conta própria, para que a gente possa obter os resultados. E a realização pessoal e profissional é muito satisfatória quando você chega lá. Depois de tanta gente ter insistido, né, justamente para tu dar o curso, eu lembro que inclusive quando a gente meio que tentou sentar para tu montar esse curso, desde novembro a gente tentando sair alguma coisa e não sai. Primeira coisa que eu falei para você. Não, tá doido, meu sonho já há muito tempo, já tô querendo, mas o meu tempo, e foi o Natal, foi Páscoa, e a gente tentando organizar aqui, mas eu sempre comento com o restante da equipe aqui, das meninas, justamente isso, que a tua força de vontade é muito inspiradora, que mesmo que saiu da semana da Páscoa, a gente começou a gravar justamente esse bolo pra cá, pra elas, gravando uma aula pro curso e tudo isso, e é muito difícil pra te dar conta. A gente que tá aqui agora vendo de perto, a gente já tem o privilégio, né, de ver esses bolos em primeira mão, mas a gente também vê como é difícil para ti, como foi difícil para ti ter que... Conciliar. Conciliar, justamente. A gente te viu recusando venda a semana toda, que essa semana que a gente está quase morando aqui contigo. Né? Então, é realmente muito curioso a gente chegar nesse ponto aqui. Só que assim, eu vou até ter que te interromper um pouquinho para a gente entrar no conteúdo do bolo. Porque já está na avançada a hora, né? Então, assim, gente, a gente só consegue as coisas com força de vontade, né? Então, quando eu decidi dar aula, eu queria realmente ajudar as pessoas. Isso aqui virou a minha missão pessoal. Eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive. E eu vi nisso que eu posso ajudar você a encurtar esse caminho, né? Trabalhando... Se você se dedicar, se você realmente tiver uma dedicação e você realmente estudar e executar, porque o importante não é você assistir uma aula, é você colocar em prática. Se você só assistir a aula e guardar ali o celular e acabou, você não vai aprender. E eu nem assistia a aula e eu ia lá e tentava, do jeito que eu conseguia, né? Do jeito que eu conseguia executar, dava certo, mas eu não tinha instrução nenhuma. E vocês agora têm essa oportunidade de ter uma pessoa para orientar, para pegar na mão realmente, né? Mas vamos aqui ao nosso projeto do bolo, não é isso, Railson? Isso, vamos lá. Explica um pouquinho pro pessoal essa parte que tu já fez, mesmo sabendo que eles vão poder escolher uma das partes. É porque assim, a gente, como eu já disse, a gente não tinha tempo de executar esse projeto inteiro de um bolo de 3 andares em apenas 1h e meia, né? Então, a gente... Eu posso falar o que é o bolo? Pode falar da tua inspiração aí, do Fantástico... Do Fantástico Mundo. O nosso bolo, ele foi inspirado na... Vocês já ouviram a história da fantástica fábrica de chocolates? Então, o nosso bolo foi inspirado, só que trazendo para a nossa realidade, ele vai ser o Fantástico Mundo da Pasta Americana, que é o nome do nosso curso, certo? Então, aqui eu quis trazer essa realidade para a gente. Posso explicar o que é o bolo? Pode. Então, aqui, ó, eu empilhei, esse bolo é falso, ele é um bolo de 25 por 15 de altura, a gente gravou ele todinho, tá? Esse bolo é verdadeiro e o outro bolo de cima é falso, porque eu vou explicar na hora que a gente for fazer essa montagem como é que você faz esse empilhamento. Esse aqui, inclusive, é um red velvet recheado com ganache de creme cheese. Então, a gente vai partir ele ao final. Vamos partir, né? Vocês querem comer bolo? Vamos. Os sortudos vão ser só eles aqui. Que, vocês sabem o nome? Daiane. A Daiane disse assim, ó, que é muito difícil, que ela acha que é muito difícil trabalhar com pasta americana. Diz aí, conta aí pra ela um pouquinho aí do que tu acha. Daiana?
Dayana, realmente fácil não é. Mas assim como você fazer qualquer coisa na sua vida não é fácil, né? Mas com dedicação a gente consegue fazer, com estudo, né? Tem técnicas para isso. Não é simplesmente você pegar um trabalho de pasta americana e achar, por exemplo, você vai começar hoje a trabalhar com pasta americana e achar que daqui a um mês você está fazendo um bolo desse de 3 andares. Isso leva a um processo. Vocês viram que eu mostrei a foto do batizado do Luiz, e 5 anos depois eu fui fazer um projeto do batizado do José. Motivação, não foi tentar encurtar o processo. Isso, sendo que o que eu posso fazer é isso, é ajudar você a encurtar esse processo, para que você não leve 5 anos, como eu levei, para chegar no projeto do bolo do José, né? Então, voltando aqui para o nosso bolo, aqui embaixo, no andar de baixo, eu vou colocar como sugestão as coisas que a gente inicia na confeitaria, coisas que são mais fáceis de vender, né, do que a pasta americana, como você bem disse. Então, o que eu dou sugestão? Os próprios caseirinhos, como eu comecei, o brownie, tem muita gente que já vende brownie como complemento de renda no colégio, né, vende na faculdade. Então, o brownie é uma porta muito boa de você entrar na confeitaria. Os donuts, que é aquele doce não, salgado, meio doce, americano, né, que o pessoal também vende por unidade. Então, essas coisas que você trabalha com unidade, você tem mais possibilidade de venda e de chegar na confeitaria. O próprio brigadeiro, que muita gente também vende a questão do brigadeiro. Eu tenho até um depoimento, né, de uma aluna nossa, a Andréia, que ela fez uma aula show comigo de brigadeiro. Na época do concurso, eu dei várias aulas beneficentes, inclusive era para a associação da ACADA. Se tiver alguém da ACADA aqui me assistindo, né, essa aula beneficente foi pela ACADA. E a André, ela assistiu essa única aula, uma aula show. Ela não fez a aula pessoalmente e daí ela pegou a dica do brigadeiro e hoje a Andréa vende 200 brigadeiros por dia, de porta em porta. Ela bota os brigadeiros numa caixinha de acrílico e sai vendendo de porta em porta. Então, para quem quer realmente mudar de vida, pingo é letra, né? Se você tem o início, você realmente vai conseguir chegar onde você quer. Então, hoje, quem quiser ver o depoimento da Andréa, tá aí no meu Instagram, né? Quem tá no Instagram pode ver ela contando realmente a história dela, da vivência dela com os brigadeiros a partir de uma aula show que ela teve, né? Tipo essa aqui que vocês estão vendo, né? Vocês estão me conhecendo primeiramente e agora a gente vai poder começar a trabalhar aqui nesse bolo, né? Podemos? Momento mais aguardado. Pronto, então, como eu expliquei, aqui a gente vai trabalhar com a parte de baixo, que seria o primeiro passo na confeitaria. Esse passo que você vai dar, tem algum comentário aí pra mim? Esse primeiro passo que você vai dar da entrada da confeitaria, né? Que eu já falei. Gente perguntando aqui onde pode comprar. Tem gente falando aqui sobre compra. Vai aguardar um pouquinho aqui. Tá, a gente vai já chegar lá na compra. Vamos com calma aí. Vamos mostrar primeiro aqui. Então deixa eu explicar a primeira logística do bolo, como é que a gente desenhou. Porque quando eu pensei, eu tenho que fazer um bolo pra mim, né? Eu tenho que contar uma história das confeiteiras. Todo bolo, a gente conta uma história. A gente não vende bolo. A gente vende a vivência da família, a gente vende reunião da família, a gente vende a celebração da vida, né? Então, quando a gente trabalha... Ixi, até arrupiei. Então, quando a gente trabalha com bolo, a gente trabalha com histórias, a gente conta histórias, né? E com isso, quem compra um bolo? Quem compra um bolo decorado, ele compra para confraternizar com os seus, né? Inclusive, na época da pandemia, o que mais a gente vendeu foi bolo decorado para poder as pessoas diminuir o tamanho, né? Porque o pessoal estava em casa com pequenas pessoas, mas a pessoa dizia assim, olha, é tão valioso a vida, eu não posso deixar de comemorar. Então, a gente vende bolo para comemoração. Quem compra bolo, compra alegre, compra festivo, compra para compartilhar com as pessoas coisas boas, né? Então, quando eu pensei em trabalhar com o meu bolo, eu pensei justamente nisso. Eu quero contar a história da confeitaria, da confeiteira em si, a minha história, né? Então, eu vou dar a sugestão aqui para vocês de como começar nesse andar de baixo o pontapé inicial na confeitaria, que são os bolos... Cadê o topo? Tá separado lá, não tá? Tá separado lá o topo.
Não me confunde, não. Ó, então aqui a gente fez algumas modelagens dessa sugestão, né? Eu tenho aqui os donuts, que você pode iniciar com os donuts. Eu tenho o bolo caseiro, né? O caseirinho. Eu tenho uma fatia de brownie. Eu tenho o brigadeiro, que eu botei, lógico, o meu, né? Puxando brasa para minha sardinha, que é o brigadeiro crocante. E o saco de confeitar, que seria um item sugestivo para isso, para você iniciar, que é um símbolo máximo da confeitaria, né? Então, a gente vai trabalhar aqui nesse andar com esses itens. Esse andar do meio, ele significa uma fábrica. Ele significa... Aqui? Pronto, ó, ele significa uma fábrica. Aqui eu tenho as engrenagens, né, para essa fábrica trabalhar. Dessa fábrica aqui, a gente vai fazer uma cascata de chocolates. Ele vai cair aqui, chocolate, e vai se espalhar, já remetendo ao filme a Fantástica Fábrica, né? A Fantástica Fábrica de Chocolates. Então, ele vai cair, as engrenagens vão trabalhar, e ele vai cair o chocolate aqui pela bandeja, que é onde a gente vai colocar os nossos itens. Sendo que tem um pequeno detalhe que falta aqui, né? Que a gente vai colocar só na hora, tá? E eu tenho o andar de cima aqui em separado, que o nosso topo vai ser o chegou lá, eu conquistei, né? Eu realmente atingi o objetivo, ou eu vou atingir o objetivo, tá? Então, a gente vai começar aqui a trabalhar nesse bolo. Eu deixei ele empilhado, o primeiro andar falso, com o andar de cima, um andar no outro, tá? E agora eu vou colocar o último andar, que é aqui esse... Deixa eu pegar aqui o glacê. Ó, aqui eu tenho, para você utilizar em colagem de pasta americana, você sempre vai utilizar a cola de colar de um andar no outro, o glacê real, tá? Então, eu tenho aqui o glacê real já batido, que vai ser o glacê real lá da minha bandeja, né? Então, eu vou pegar uma manga aqui e a gente vai colar o andar de cima. Aqui preciso puxar pra cá, né? Dá pra ver aí? Dá. Uhum. Pronto. Pessoal, vão interagindo aí comigo, vai mandando comentário, porque o pessoal tá atento aqui e vai me falando. Isso. Não, mas eu vou mostrar aqui mais detalhes. Vou. Daqui a pouquinho. Vou só empilhar logo ele aqui e a gente já começa a trabalhar com ele na finalização. Ó, eu tenho aqui uma manga, vou só colocar o glacê real. Esse glacê real, gente, ele é vendido pronto. É aquele glacê real que a vovó trabalhava com ele, que ele endurece, ele é feito de gemas, tá? Mas hoje ele é vendido em pó, então a gente só mistura água, e ele transforma no glacê. Bate na batedeira, tá? E ele transforma no glacê. Ó, eu coloquei uma parte aqui e eu vou posicionar o meu bolo de cima. O meu bolo de cima também é falso. Então, eu só estou trabalhando com esse bolo verdadeiro aqui. Então, se eu vou empilhar um bolo falso também sobre um verdadeiro, eu não preciso estruturar ele. Agora, se esse bolo fosse verdadeiro, eu tinha a obrigação aqui de estruturar esse bolo de baixo, né? Que tem várias técnicas de estruturação que a gente pode estar trabalhando. Mas aqui, como o bolo é verdadeiro e o de cima é falso, eu não preciso fazer essa estruturação. Desde que eu faça uma estruturação vertical. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem um palito, né? Então, eu vou centralizar aqui, ó. Vou centralizar o bolo. E vou ficcionar esse palito de churrasco aqui. Porque esse palito na vertical, ele não vai deixar o bolo escorrer. E ele vai dar essa estrutura na vertical que eu preciso. Porque ele já vai estar colado e ele não vai ter perigo de correr aqui, tá? Quem tiver alguma dúvida durante o processo ou querer saber mais algum detalhe, manda aí nos comentários que o pessoal tá sempre atento aqui e vai me falar, tá? Aqui é o mesmo glacê, ó, vou só... E ele vai secar e vai ficar da mesma cor. Ô, Raíssa, me arranja aqui só o... Ah, não, tá aqui. Desculpa. Tava aqui, tudo é a Raíssa aqui, gente. A Raíssa é a Maria lá do... A Maria, a Raíssa é a Maria, lá da Ana Maria Braga, né? Raíssa, isso sim, Raíssa. A Raíssa, ó. Então, a gente tem aqui um bolo de 3 andares, que tá sem acabamento e que tá sem detalhes, tá? Como eu já falei pra vocês, eu fiz essas decorações e eu queria mostrar pelo menos uma pra você. Eu sei que não dá muito tempo aqui, mas dá um tempinho aí?
Dá? Que a gente desapressa. Pronto. Vamos fazer um donuts aqui, ó. Que eu vou mostrar como a gente fez ele aqui. Cortador redondo. Pode até ser um copo para quem não tem, né? Qualquer coisa que você consiga que dê essa textura de redondo. Eu vou precisar de você agora aqui. Não, a pasta americana, a petequinha. Não, filha, a coloridinha, cadê ela? Tá aqui. Ó, eu tingi aqui a pasta americana. Pasta americana nossa, pasta americana feita, tá? Pasta americana caseira. Eu tingi aqui a minha pasta americana marfim chá, tá? Ele para poder chegar mais ou menos na cor de um bolo, né? Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Na cor de um bolo, de um donut assado. Ou foi a mesma cor que eu utilizei para esse aqui, né? Que seria um bolo caseirinho, tá? Foi a mesma cor. Então, eu vou sovar ela aqui. Toda a pasta americana, que a gente vai pegar, manusear ela, eu tenho que dar uma trabalhada com ela antes de usar, para poder ela voltar à textura elástica que ela estava ali, né, paradinha. Então, ela volta para a textura elástica, tá? Se eu vou trabalhar com essa pasta americana já agora, se eu vou fazer uma modelagem para já aplicar no meu bolo, eu posso adicionar aqui o CMC, que é um produto que dá mais resistência e vai deixar ele bem durinho. Ana Lídia, o povo está perguntando aqui se no bolo de cima falso não precisa colocar um papel filme embaixo por motivo de higiene. O bolo está coberto com papel filme. Ele está todo protegido com papel filme. Tu gravou esse Isso. O bolo está protegido com papel filme, tá? A gente cobre o bolo de isopor todinho. E aí, depois a gente cobre com pasta americana. Então, ele já está protegido de qualquer umidade ou de qualquer impureza que tenha no isopor, tá? Então, aqui, ó, eu vou só dar uma leve amassada aqui na pasta americana, deixar ela gordinha ainda. E aí, eu vou cortar ele com o meu cortador, pode ser normal, tá? E aqui, ó, vou só dar uma alisada aqui nele. Tá colocando a câmera de cima, Railson? Tá, sim, senhora. Tá, sim, senhora, agora, né? Ó, eu dei uma alisadinha aqui, né? E aí eu vou fazer o furo do meio, que é o buraquinho do meu donuts aqui, tá? Então, aqui, ó, eu já peguei o formato dele, né? Aqui, eu já posso trabalhar aqui com... Mostra mais de perto aí a cor para eles darem uma olhadinha no... Aqui? Essa cor? Para eles darem uma olhadinha no marfim que tu atingiu aí. Eu quis pegar mais ou menos a cor da massa amanteigada, uma cor bege, tá? Tá dando pra ver. Deu? Pronto. Sempre a pasta americana tem que estar protegida do ar, porque ela vai ressecar com muita facilidade, tá? Ó, então eu vou retirar aqui essas rebarbas, esses recortes. E aqui eu posso trabalhar com a cobertura da cor que eu quiser. Aqui eu sugeri como se fosse uma de morango, ali eu fiz um de chocolate, né? Então, como eu já tenho aqui o glacê fluido, porque o glacê para essa decoração, ele tem que estar fluido, né? Porque ele tem que escorrer aqui, tá? Ó, a gente vai fazer como se fosse... Tá dando para ver em cima? Tá mostrando aqui de frente, ó. De frente? Ó, então eu tenho que fazer como se fosse a calda de chocolate escorrendo, né? Ó, então o glacê tem que estar mais fluido. Certo? Alguma dúvida aí mais? Nos comentários, Railson? Pessoal chegando, boa noite. Oi? O atrasado também vai aprender, chegaram na parte... Chegou na hora certa. Ó, como o glacê real tá fluido, se eu só dar batidinhas aqui, ó, ele vai já se assentando, tá vendo em cima? Vou trocar. Ó, ele vai se assentando aqui, é igual aquele glacê de biscoito, né, que a gente faz para decorar biscoito, ó. E aí ele vai caindo
vai caindo como se fosse a cobertura desse donut aqui. E aí eu vou fazer sujeira. Cadê? Ó, tá aqui. E aqui já imediatamente eu tenho que colocar a decoração. No caso, se eu trabalhar com bolinhas, eu vou fazer essas bolinhas, né? Já vou colocar elas aqui, tá? Porque aí aqui ela vai secar. E aqui, ó, a gente fez ontem. Ele já tá durinho, já tá sequinho, eu já consigo utilizar. Mais de perto, essa que tu fez agora, botando na parte de cima. Essa aqui? Aqui? Dá embaça. Só pra ir mais perto. Ó. Detalhe que é todo comestível, né? Todo comestível, tudo comestível, tá? Então, essa aqui você faz sempre antecipado. O bom desse tipo de bolo, gente, desse bolo com esses itens decorados, é que você pode trabalhar... Se o glacê tu faz, ou se tu compra... Não, eu até já falei. Antigamente a gente fazia de ovo, né? Mas hoje a gente compra o pozinho já pronto e só mistura com a água e bate na batedeira, tá? E aí o que vai dar diferença é só a quantidade dessa água ou a gente faz a diluição depois. Porque ele tem que ser, uns tem que ser um ponto mais fluido, outros tem que ser um ponto mais durinho, né? Depende da forma do que você for trabalhar, tá? Então, isso pode modificar aqui. Deixa eu pegar essa água aqui rapidinho, só para eu passar aqui na minha mão. Só um instantinho, gente. Deixa eu só tirar aqui o glacê. Vamos começar aqui na parte de baixo, né? A nossa cascata aqui do chocolate. Deixa eu só limpar aqui a mão, porque senão eu vou manchar tudo. Então, vamos puxar aqui, ó. Nós vamos fazer, como eu falei, o rio de chocolate aqui, a cascata. Então, eu tenho aqui o glacê. Vai mandando pergunta aí, gente. Se tiver alguma dúvida, pode ir, que a gente vai fazendo aqui e vai... Como faz para a pasta não mofar? Maísa Glória. Não mofar? A pasta americana, ela é feita em 95% de açúcar. Então, ela não vai mofar se você deixar ela bem protegida e guardada. O que ela vai acontecer é de, com o tempo, ela pegar umidade. Aí, ela vai dando aqueles pontinhos de umidade, tá? Mas não de mofo. Se ela mofar, é porque ela pode, provavelmente, já estar com muito tempo e já ter passado da validade. Aí, realmente, tem que desprezar ela para o uso, tá? Mas ela tem 95% de açúcar. Então, o açúcar, por si, já é um conservante natural, né? Então, ela dura... Perguntou se tu vai estar sempre dando aulas assim, porque a gente já tem bastante aula também. Já tem bastante conteúdo aí no YouTube, já tem bastante conteúdo no Instagram também. Continuar, né? Então, a gente vai estar sempre por aqui para ajudar vocês mesmo que estão iniciando, tá? A Vi Silva quer saber quantos dias dura a pasta americana. Vai depender da região, tá? A pasta americana boa para uso, a nossa pasta caseira, como ela não tem nenhum conservante, ela não tem nenhum ácido, ela não tem nada, ela vai ficar aproximadamente de 15 a 20 dias perfeita para uso. É só aquecer e usar novamente, tá? Porque ela não tem nenhum conservante. Mas enquanto ela não ficar melada, né, dependendo da umidade, se for no período seco de chuva, ela dura até mais que isso, bem mais, tá? Mas se for, deixa eu só concluir, mas se for no período de chuva, ela pode começar a pegar umas pintinhas de derretimento do açúcar, aí ela vai melar essa pasta americana, aí ela não vai mais servir. Tem uma aqui que é boa, que a gente está aqui nos bastidores já aprendeu, né? Pode ir. Que é como é que faz, se essa coloração, quando você pinta, como é que faz para não ficar amargo. A gente que viu o processo aqui já sabe como é que funciona. Depende da cor. Não tem como você trabalhar com cores escuras e ela não ficar amarga. Aí tem uma dica na pasta americana, por exemplo, esse bolo aqui. Vocês acham aí que eu cobri ele de vermelho, com a pasta americana vermelha, ou eu pintei ele? Digam aí pra mim. Aham. Aqui acho que pintou. Acho que eu pintei. A maioria, por enquanto. Vamos lá. Maísa, Maria, Isabelle, Fielmo, a Bruna. É outra Isabelle.
Todo mundo acha que tu pintou. Pronto. A Joana que acha que tu coloriu. E aí, quem acertou? Todo mundo que falou pintou, acertou. Então, é uma das formas da gente diminuir esse amargo do corante, tá? Se eu vou trabalhar com menos corante, se eu tenho uma pasta branca e eu vou trabalhar com menos corante, eu tenho menos essa possibilidade de amargo, né? Então, eu sempre dou prioridade para as cores escuras fazer um bolo pintado, tá? Então, é uma dica aí que fica, porque se a gente for realmente tingir a pasta americana, vai pegar muito corante e ela tende a ficar um pouco amarga. Essa daqui também é boa. Preciso entregar um bolo de 3 andares sexta-feira. Quando posso iniciar ele com a decoração em pasta americana? Precisa entregar sexta? Você prepara a massa com antecedência, pode até já ter essa massa congelada, né? E começa a decoração na quinta à noite, para você já finalizar e entregar o seu bolo com segurança na sexta-feira, tranquilamente. Mais alguma? Gente, eu tô fazendo aqui o rio de chocolate, tá? O rio, é rio? É rio, né, que fala? É, sim. O riacho. Aquela cena lá com os umpa-lumpas, né? É, aquela que sai de uma cascata, né? É o rio mesmo. Então, eu tô fazendo essa simulação aqui com o bico perlê, para quem não sabe, é o redondinho. Mostra aqui em cima, dá pra ver? Deixa eu ver. O bico redondinho, ó, tá? Pra quem não tem o bico redondo, pode só cortar a manguinha aqui de confeitar ou um saquinho. Não é motivo para deixar de fazer por isso. E aí eu tenho o glacê real num ponto mais firme do que esse que eu coloquei aqui. Tá de cima? Estou perguntando aqui se no teu curso tu vai ensinar como calcular o preço da venda dos bolos. Sim, com certeza. É uma das partes iniciais do nosso curso que vai estar disponível, só que assim, vão ser por partes, né? Então, você vai ter uma tabela para iniciantes, vai ter uma tabela para intermediários e vai ter uma tabela para avançados, né? Então, você vai conseguir, sim, trabalhar essa questão de precificação, porque é muito importante, realmente. Ó, o glacê real no ponto mais de bico, tá? E aí vai eu fazendo meleca com a espátula aqui, né? Ah, eu ia perguntar pra eles, como é o nome dessa espátula aqui na cidade de vocês? Quem tá aí, ó. Porque aqui com a nossa equipe, eu dizia assim, ei, me dá isso assim, assim, eu quero saber, não vou dizer porque eu quero saber como é. E aí as meninas ficavam, hã? Oi? Hã? O que é? Aonde? Como é o nome dessa espátula aqui, ó? Na cidade de vocês? Me fala aí pra mim saber, que eu tenho curiosidade de saber. Ó, aqui eu vou fazer... Vou explicar aqui, então. Pão duro. Onde mais? O Jorge que tá dizendo que tá ansioso pelo curso, mas já tem data para lançar. Já tem data para lançar, já. Continua aí, que tu vai já saber. Pão duro. Pão duro, pão duro. Olha aí, meninas. Pato branco é pão duro. Hã? O pato branco é pão duro. Como calcular a quantidade de pasta americana e como medir para cobertura, né? É pão duro mesmo, acho que era só... Pintei com aerógrafo, sim, foi pintado com aerógrafo, tá? Mas também dá pra fazer com a bombinha, ele só não vai ficar lisinho e acabado assim. A quantidade de pasta americana, a gente vai até colocar no curso a quantidade ideal para cada tamanho de bolo. Mas assim, você tem que sempre fazer sobrando. E aí dentro do curso a gente dá dicas de como economizar a pasta americana. Justamente utilizando essa dica de pintura, tá? Porque realmente a gente tem sempre essa dúvida de quanto pegar de pasta americana para cada bolo, né? Então vai estar tudo bem explicadinho. Gente, deixa eu só falar, enquanto o pessoal faz mais perguntas aí, deixa eu só falar aqui como é que eu cheguei aqui, ó, né? Eu coloquei aqui um caninho de água, aqueles caninhos, pode ser um doll, tá? Aqueles caninhos de suporte. Eu coloquei um pouco de pasta americana aqui dentro, fiz um rolo aqui e eu introduzi um palito de churrasco aqui, porque eu precisava dessa sustentação dura aqui, firme. E eu trabalhei com bastante CMC nessa pasta aqui. Então, eu só fiz colocar a pasta americana aqui dentro e coloquei um palito e já deixei ele aqui, ele secou aqui nesse local. Não tem nenhum segredo absoluto aqui nisso. Só introduzi, o cano tem metade para dentro, metade para fora, pintei ele de dourado. Cobri com pasta americana bem fininha,
pintei ele de dourado e fiz esse acabamentozinho aqui para ficar mais bonito, tá? Mas aqui eu só utilizei um palito de churrasco aqui dentro, nessa altura, bem nessa altura. Então, a gente vai trabalhar aqui com o glacê e vamos fazer, deixa eu ver se esse bico aqui dá certo, senão eu vou botar o maior que tá no outro saco. E eu vou preencher aqui, ó, essa cascata com o chocolate que vai cair. Pode ir mandando pergunta aí que eu vou, enquanto eu vou preenchendo. Vai dar pra ver de cima aqui? Ah, isso é melhor, né? Tá lá de cima. Tá na de cima? Eu vou preenchendo como se fossem gotas, tá? Ó. E aí eu vou puxando as gotinhas pra dar esse efeito de caindo. Tem mais perguntas? Vamos ver aqui. Quem tá descendo rápido? A Isabelle, tem outra Isabelle. Aqui ela perguntou como é trabalhar com a pasta americana. Ela quis perguntar como é que faz, né, para trabalhar com a pasta americana. Como é que faz a pasta? Deve ser. É isso, Isabelle? Coloca aí pra gente ver a pergunta melhor, Isabelle, se tem. Mistura CMC na pasta. Então, Nessa aqui da frente eu coloquei CMC, sim, tá? Pra ela ficar bem durinha, pra não ter perigo de sair do local aqui. Foi com CMC. tingiu o glacê real. Tingi o glacê real de marrom. Pasta americana caseira, tingida com corante acetinado. Modifica o tom depois de congelado? Como é a pergunta? A pasta americana caseira, tingida com corante acetinado, modifica o tom depois de congelado. Algumas cores, ela vai modificar o tom independente de qualquer corante. Por exemplo, eles têm uns que ficam mais fortes, tá? Mas o rosa, por exemplo, ele tende a desbotar. O lilás, ele tende a desbotar. Mas a pasta americana, se ela modificar a cor, ela modifica para menos. Ela não é que nem o chantilly ou que nem o próprio glacê real, que ele modifica o tom para mais, né? Mas ela só acostuma algumas cores, não todas as cores ela não diminui não, pelo contrário, tá? Ela sempre segura bastante as cores. Tem uma aqui boa, que foi até uma dúvida que tu mesmo teve na hora do processo, de qual técnica tu ia utilizar, eu lembro, quando tu estava desenvolvendo, que é perguntando se o rio dá para fazer de ganache. Dá pra fazer de ganache também. A gente ia fazer de ganache, tá? Mas aí aqui esse processo ia demorar mais pra eu chegar com o ganache no ponto. Mas dá pra fazer sim. Foi só questão de logística aqui, de organização para nossa... Porque quando a gente está ao vivo, gente, assim, a gente tem que procurar os meios mais fáceis de fazer, né? E o ganache, ele é um dificultor aqui nessa questão. A gente tem que esperar o ponto, ou tem que ir para o micro-ondas, ou para a geladeira. Então, a gente vai escolher o glacê real justamente por essa facilidade aqui, tá? Então, eu estou fazendo gotinhas aqui para simular essa cascata e depois eu venho por cima só finalizando algumas gotinhas a mais. Mais algum aí, Railson? Deixa eu abrir aqui. Perguntando se a bailarina tá forrada. Tá. Aí tem gente pedindo para tu explicar de novo como foi coberto o palito para fazer a cascata. Tá. Pode até votar também, né? Quando a gente tiver a votação, pode votar aí no segundo. Se vocês voltarem no 1, vocês vão ver toda essa parte de baixo aqui, a execução dela, inclusive as modelagens em tempo real, assim, né? A gente fazendo cada uma delas, tá? Mas aqui, eu coloquei um pouco de pasta americana aqui dentro, né? Eu fiz como se fosse um cone bem comprido. Introduzi palito até faltando uns 4 dedos para chegar lá, nesse final da pasta americana. Quando eu dobrei, o palito ficou dentro e eu me introduzi esse restante de pasta americana. Passei cola e introduzi esse restante da pasta americana aqui. E o palito já ficou em pezinho aqui, que era para dar a segurança e a sustentação desse suporte aqui, tá? Pronto, então eu vou aqui concluir. Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão gostando aí? Quantas pessoas tem aí comigo, Railson? Simultaneamente tem 100
2 pessoas. Simultaneamente como? Tá todo mundo ao vivo agora, 102. Mas já bateu bem mais. Aqui são os mais dedicados, né? Quem realmente está interessado na mudança aqui, né? Em atingir. Ó, e aí eu posso ir aqui, ó, fazendo umas gotinhas. Tá? Só como se fosse algum splashzinho aqui pro bolo, né? Fiz a cascata ali, posso fazer mais. Vamos aqui puxando, ó. Só para dar um complemento aqui no rio. Né? Aqui eu vou posicionar, vou deixar essa manguinha aqui, que eu até preciso, opa, isso aqui. E aí nós vamos fazer a colagem dos nossos itens, pode deixar de cima? Ó, eu tenho aqui um bolo caseirinho, e aí a gente vai posicionando, eu vou colocar direto aqui no glacê real, que ele já vai firmar, tá? Vou colocar um donut, vou colocar aqui, ó, um brownie, né, como sugestão do brownie. Vamos colocar aqui essa manguinha de confeitar aqui, tá? E vamos trabalhando essas decorações aqui na base. Vou colocar o meu brigadeiro aqui bem na frente, que foi o primeiro, né? E aí a gente vai decorando aqui mesmo aleatório, tá? Mais alguma pergunta, Railson? Perguntaram aqui quanto custa um bolo desse para venda. Vou estar arrumando aqui também, né? Então todo mundo dizendo que tá arrumando, tá show. Esse aqui, um estilo finalizado, vai depender da sua região, mas ele pode ser vendido de 600 a 800 reais. Esse tamanho aqui. Sendo nesse formato. Aqui, assim, aqui na minha cidade, Manaus, é de 1.500 a 2.000. Aquele bolo lá? Esse daí. Esse aqui? Pois é, olha, ele já tem uma valorização maior, tá? Vale muito. Aqui, esse aqui vai ficar nessa média, de 650, 800, então sempre vai variar de acordo com a sua região. Pronto, gente, ó, aqui embaixo ele foi decorado, tá? Com tudo que eu queria colocar nele. Aqui no meio eu tenho um simbolismo para ele aqui, que são as engrenagens, tá? Então eu tenho uma sugestão de como vocês podem fazer essa engrenagem. Eu tenho um recorte de papel para você cortar realmente sem moldes, né? Estamos no tempo aí? Um pouquinho mais rápido. Explicando, né? O povo vai tirando as dúvidas aqui. Porque a gente acaba demorando um pouquinho mais, né? Mas vamos lá, ó. Eu tenho com pasta americana vermelha, bisturi. Não, já tenho aqui o molde. Essa petequinha que eu estou utilizando aqui é amido de milho, tá? Então você pode sempre fazer o isolamento dela com amido. E não se preocupe que ela ficando branquinha, que a gente tem técnicas também para tirar esse branquinho dela no final. Ó, eu tenho um bisturi. E aí eu vou cortar esse aqui na mão. Eu não tenho molde, eu não tenho cortador de catraca, então a gente não deixa de fazer por isso. Ó, vou cortar. E aí aqui eu vou fazer todos esses cortes aqui na mão. Me dá um cortador... Não, redondo não, deixa aqui, vou fazer aqui mesmo. Ó, vou cortar, que é bom que o pessoal já vê mesmo. Ó, vou cortar aqui. Fazer redondo. Vou só simular aqui e vocês fazem, e vou te mostrar o completo. Vocês podem fazer assim. Ó, aqui eu vou só tirar essa rebarba, vou tirar essa, seguindo o molde que eu tenho de papel. Então eu posso fazer qualquer molde que eu quiser, de letra, de bicho, de qualquer um. Tem vídeo nosso já aí também, já explicando essa técnica aqui.
E com isso, eu vou atingir ele completo, que eu vou mostrar pra vocês que eu já tenho um aqui. Ó, aqui a gente fez, né? E já deixei ele mais durinho pra ele já colocar. Eu não posso fazer agora e já colocar ele aqui no bolo. Tem que secar, né? É, ele precisa descansar um pouquinho, porque no que eu pegar ele aqui, ó, esse que tá molinho, ele vai se desfazer. Você tá vendo, ó, que eu pego e ele vai se desfazendo, né? Então a gente faz... Tudo gravado, né? Então a gente faz com antecedência, isso, a gente faz com antecedência... Raíssa, cola. Tá bem aqui, Isabelle, ó. A gente faz com antecedência para ele já ter uma resistência. Eita, tem uma mosca aqui, gente, ó. Minha tazanando aqui. É doce, é doce. Ó, gente, então eu tenho aqui uma colinha de CMC, é aquele mesmo pozinho que a gente utiliza para secar o bolo, tá? Que a gente precisa secar a pasta americana, desculpa. Então, ó, aqui é um simbolismo pra gente. Eu tenho as engrenagens, mas se eu não tiver as engrenagens completas, essa fábrica não vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui uma catraca pra fechar esse ciclo, tá? E para essa engrenagem aqui começar a funcionar, para começar a colar. Ela quer meu bolo. Virei pra frente. Tira ela aqui. Ó, tá? Ela tem aqui um simbolismo disso. Eu posso aqui, ó, fazer um acabamento nesse bolo, bem rapidinho aqui. Tem algumas pessoas tirando algumas dúvidas aqui, eu vou deixar mais pro final, que quando a gente tiver mais tempo, tá bom? Pra também não Tá. Pra poder explicar direitinho as partes que tá fazendo agora, né? Pronto. Ó, esse bolo aqui, eu posso fazer um acabamento vermelho nele aqui, rapidinho, pra vocês verem, ó. Vou fazer uma tirinha de pasta americana, só abrindo aqui na mão, só boleando mesmo aqui na mão, tá? E aí, quando você faz isso, você sempre deixa umas marcas de dedos aqui, né? Nem precisa ser tanto. A gente vai deixando marcas de dedos. E aí, eu quero dar a dica de você usar a espátula. Essa espátula aqui, a gente já consegue nivelar sem deixar marquinha de dedo aqui, tá? Ó, então, vai usando a espátula e vai afinando a tira sem deixar marcação de dedo aqui. E aí eu posso fazer essa tirinha na largura que eu quiser, deixando ela mais fininha. O que o pessoal está comentando aí, Raíssa? Me fala. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão gostando, gente? Quantas fatias servem? Esse aqui eu tô trabalhando com 22 fatias, ele serve até... 22 centímetros, desculpa. Ele serve até 30 fatias. Tem gente que já tá ansioso pelo curso. Vai ter vídeo também mostrando cortar um bolo, tá? Tem outro aqui que também disse, quero muito aprender, quanto vai custar o curso, o povo já tá querendo que tu pule a etapa aqui do conteúdo. Vamos já. Vamos aprender primeiro aqui um conteúdo gratuito. Ó, vou passar uma colinha de CMC aqui na base. No acabamento aqui do meu bolo. Vou colocar ele sempre aqui para a parte de trás, começando da parte de trás. Eu gosto de começar do outro lado. Ó. E aí eu vou girando essa tirinha aqui. Podia ter ficado mais fininha, mas na pressa aqui não deu pra fazer mais fininha, tá? A Raíssa tá ali me apressando. Culpa da Raíssa, gente. Tá rindo, né? Ó. Então eu vou fazer um acabamentozinho aqui com uma colinha de CMC, só passando o bisturi pra alisar essa parte aqui, ó. Para não ficar a emenda feia aqui, tá? Então, o segundo andar está concluído, com a engrenagem colocada no local, tá? E agora a gente vai só finalizar o nosso topo, que a gente tem, como eu falei, o topo do... Eu cheguei lá, né? Então, a gente tem só alguns itens aqui para simbolizar. Eu tenho o chapéu de chefe,
uma batida de um recheio ou de um ganache e eu tenho um rolo dourado, que é o nosso símbolo maior da confeitaria, né? O rolo, e a gente colocou na cor dourada justamente para isso, para ele simbolizar... Eu tô com a mão suja de glacê, gente, só um instantinho. Para ele simbolizar esse ponto máximo. Pronto. E para fixar aqui, se esse bolo fosse viajar para o seu cliente, se esse bolo fosse para casa do seu cliente, eu iria colocar aqui um palitinho de churrasco ou um palitinho de dente para dar segurança aqui nesse topo, tá? Como ele vai só ficar aqui e a gente vai só demonstrar, eu vou colocar ele aqui direto até pela agilidade aqui, né? Ó, vou passar um pouquinho de glacê real, porque esse glacê que tá aqui, esse drip aqui, né, que a gente chama drip, eu fiz também com glacê real em ponto fluido, mesmo ponto, talvez um pouquinho mais mole que aquele. Então eu vou, ó, só colocar aqui, eu não tô fixando com palito, porque ele não vai sair daqui, né? Mas se você vai colocar qualquer topo e ele vai ser transportado, você coloca com o fixadorzinho. Tá brigando aqui com a Raíssa, porque ela tá te apressando. Culpa da Raíssa. Vocês querem conhecer a Raíssa depois? Vou mostrar depois a Raíssa pra vocês. Ó, e aí eu vou finalizar aqui com o meu rolo dourado, tá? E finalizamos. Vamos tirar aqui, Raíssa? Tu fala, Raíssa. Raíssa vai ficar famosa aqui. Deixa eu tirar aqui as decorações. Tem alguma pergunta que a gente possa falar agora? A gente vem ali pra cima, o povo tá dentro do topo, tá lindo. Seu bolo tá belíssimo. Tá amando. Um perfeczinho molhado, só para eu passar aqui. Tirar as... Tem gente perguntando qual foi a técnica utilizada para as letras. Letras. Aqui a gente já fez uma impressão porque tem um segredinho nela aqui. Tem por molde, tá? Você pode fazer com molde de silicone. Você pode fazer pintado. Tem várias formas de colocar nome de plaquinha no bolo. Esse aqui a gente fez uma impressão porque o bolo é falso e porque a gente tem uma surpresa nele aqui pra vocês, né? E a gente perguntando quanto tempo demora para fazer um desses. Quanto tempo? É porque assim, gente, bolo artístico, bolo decorado, a gente não começa ele e termina em um único dia. Então você vai fazendo por etapas, né? A gente pode adiantar as decorações, a gente pode adiantar a cobertura dos bolos falsos, deixar só o verdadeiro pro dia. Então fica uma coisa muito fracionada, né? Você não trabalha seguidamente nele. Mas se a gente fosse trabalhar realmente seguido nele, talvez em um período de meio dia você conseguisse executar todo o projeto, tá? Mas aí vai depender também da agilidade e do tempo, não é isso? Pronto, Railson? Tem mais algum aí? A gente perguntando quanto é que vai ser o curso. Mas vai pro... Tá ok aqui? Tá ok. Então, agora, gente, agora contando a nossa história, vocês veem aqui... Oi? Que rufem os tambores. Vocês veem aqui a base do nosso bolo, que seria a entrada, a porta de entrada na confeitaria. Né? Aqui em cima, essa fábrica trabalhando com a engrenagem que faltava, agora ela vai poder trabalhar fluidamente, né? Dando prosperidade aqui, dando prosseguição. Prosseguição, existe essa palavra? Prosseguimento na fábrica, né? E aqui o andar de cima, como o chapéu de chefe e o rolo dourado, simbolizando a conclusão desse projeto em dias, né? Assim, você conseguiu, chegou lá. Pronto? Posso ir para a surpresa? Pode sim. Então, como a gente trabalhou nesse tema, a fantástica fábrica de chocolates, eu posso agora chegar para você e lhe convidar a fazer parte do fantástico mundo da pasta americana, né? Porque assim, lá na história da fantástica fábrica de chocolates, o dono da fábrica, eu já falei isso? Falou. O dono da fábrica começou a trabalhar com os bilhetes dourados para divulgar essa fábrica, né? Ele sorteou 5 bilhetes
Acho que era mais ou menos isso. 5 bilhetes e ele distribuiu para que as pessoas pudessem conhecer essa fábrica. Então aqui o nosso curso é como se fosse um bilhete premiado para a gente, né? Ou para vocês, porque a partir daqui você vai ter a oportunidade de poder aprender uma técnica que pode mudar vidas, assim como mudou a minha, pode mudar a sua vida agora, né? Então a gente vai ter vagas limitadas por ser o nosso primeiro curso. Eu quero realmente acompanhar de perto. Eu quero realmente pegar na mão, eu quero poder ajudar nesse primeiro processo e vai ser como se fosse um bilhete premiado. Então, quem tiver a oportunidade de comprar e quem tiver a oportunidade de participar nessa nossa primeira turma, vai ser o bilhete premiado que você vai estar ganhando, né? Explica aí como é que vai funcionar. Então, o nosso curso, ele foi dividido em mais de 12 módulos. A gente vai colocar ele todo bem divididozinho dentro da plataforma para que você possa pausar, rever, você possa assistir de onde quiser, com todas as facilidades. É por isso que ele é online, para que a gente possa acompanhar de perto e que você possa ter essa vivência realmente de... Por exemplo, você teve uma dúvida, vai ter vários bolos completos lá, mas vão ter partes. Você teve uma dúvida na massa, você já vai direto no módulo massa e lá você já vai ter a oportunidade de tirar essa dúvida diretamente. Você não vai precisar assistir o vídeo inteiro para poder assistir uma dúvida que você está tendo, né? Outro detalhe é que a gente vai ter encontros ao vivo, encontros que a gente vai marcar, encontros semanais, mas que a gente possa tirar dúvidas com os alunos de perto. Eu quero realmente poder vivenciar essa experiência com vocês. Por isso que vai ser vagas limitadas e que a gente está chamando de bilhete premiado, porque realmente vão ser poucas pessoas que vai ter essa oportunidade de participar do nosso primeiro curso de pasta americana. Explica aí pro pessoal aí como é que vai funcionar questão de preço, os bônus que a gente tinha prometido para quem está aqui, né? O pessoal quer saber preço, é? Estão perguntando aí preço? Então já tem um tempinho, né? Então, assim, gente, ó, quando a gente sentou aqui, a nossa equipe, né, essas pessoas que estão aqui comigo, para a gente definir quanto a gente vai cobrar num curso desse, né? Então, a gente chegou no valor inicial já de R$ 1.500, tá? Porque como que a gente pensou isso? Eu tenho que cobrar um valor que o resultado final desse curso, que você possa obter, né, o resultado final desse curso, que você com apenas um bolo possa pagar o curso inteiro. Então, a gente propondo, por exemplo, um bolo desse, de você vender um bolo de R$ 1.500, você possa pagar o curso todo. Porque se eu não fizer dessa forma, eu nem vou estar me comprometendo com você de chegar no resultado final, que é exatamente isso que eu quero, que você inicie e que você chegue na execução de um bolo desse através do nosso curso, né? Então, só que assim, você não pode não ter os meios necessários de começar agora utilizando a pasta americana. Então, como eu iniciei na confeitaria, eu iniciei com bolos caseiros. Então, eu bati o pé aqui no pessoal e disse, olha, eu quero dar algo mais para os meus alunos, que eles possam ter um meio de pagar o curso, se for o caso, né? Então, a gente decidiu que vai dar para vocês de brinde o curso também de Lucrando com Caseirinhos, tá? Esse curso eu pretendo vender ele separadamente, futuramente, por aproximadamente uns R$500, né? Então, você vai ter a oportunidade de levar os dois cursos em um só, tá? E como essa é a nossa primeira turma, eu quis dar um desconto especial e dar uma condição para que você pudesse realmente participar. Para quem está comprometido, que quer realmente mudar de vida, eu disse, olha, eu quero um desconto para a minha primeira turma. E a gente bateu o pé, que eles não queriam dar desconto não, viu, gente? Foi eu que bati o pé e disse, eu quero um desconto para a minha primeira turma. Então, a gente chegou no valor de R$ 797, o desconto somente para essa primeira turma, tá? Possivelmente, vocês não vão ver esse desconto novamente. Então, R$ 797. Agora, eu não satisfeita com isso, ainda tem muita surpresa que vocês ainda vão ver. Para você que comprar o nosso curso até sábado, ou seja, 48 horas de agora, você vai ter um desconto ainda de mais R$ 200 e vai levar os dois cursos, o Fantástico Mundo da Pasta Americana e o Lucrando com Caseirinhos, por R$ 597, tá? Os dois cursos. Agora, ainda tem mais surpresa. Se isso é até sábado, né? Tô falando que vai levar por R$ 597. E se você comprar até hoje, à meia-noite, ainda tem um brinde super especial que eu reservei por minha conta e risco, né?
aqui de você ganhar de brinde o curso Os Melhores Brigadeiros do Brasil, tá? Então, recapitulando, nesse curso dos Melhores Brigadeiros do Brasil vai ter os 4 finalistas do concurso, né? E vai ter outros brigadeiros vendáveis, para que você possa também ter uma outra opção de renda para esse curso, tá? Para iniciar nesse projeto. Então, vamos recapitular. O nosso curso, o Fantástico Mundo da Pasta Americana e Lucrando com Caseirinhos, está para a primeira turma de R$ 797, tá? Quem comprar até sábado, vai comprar por R$ 597. E se você comprar até hoje, meia-noite, você vai levar de brinde o curso Os Melhores Brigadeiros do Brasil, correto? Então, tem alguma dúvida ainda de preço, de como vai funcionar? Acho que ficou claro. Se alguém tiver Pronto, agora eu vou para né? a próxima parte. O curso só vai estar por 7 dias na plataforma de vendas, então você só tem esses 7 dias para comprar. A partir dos 7 dias, ou quando as vagas encerrarem, a gente vai cancelar, vai tirar, tá? E ele tem assim... Eu tenho obrigação, a gente tem a obrigação de, como é um curso online, dar 7 dias de garantia para devolução. Se eu comprar o curso e eu não gostar do curso, não é para mim, não era o que eu pensava, a gente tem 7 dias de obrigação de dar 7 dias de devolução, tá? Como eu estou me comprometendo com você, de que você comprando o curso, você vai se dedicar e vai conseguir trabalhar com ele, vai chegar no resultado final, eu vou dar 15 dias de garantia, para que se você comprar e não gostar ou não tiver afinidade com o curso, a gente vai devolver o teu dinheiro, cada centavo do que você pagou, sem segredo, sem nada. Entrou em contato, não gostou, quer devolver, a gente faz a devolução desse dinheiro, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que você comprando o curso e se dedicando a ele, você vai conseguir o resultado final, tá? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Ok? Vai ter pode pagar no cartão 12 vezes, é isso? Isso, pode sim. Lá na plataforma, vocês vão encontrar, a gente vai disponibilizar o link agora no WhatsApp, tá? Tem um detalhe que eu esqueci de falar, assim, o nosso curso, ele ainda está sendo gravado, tá? Eu tenho alguns módulos já disponíveis lá dentro da plataforma, mas como é a nossa primeira turma, ele está sendo gravado ainda. E eu fiz isso de propósito para poder... Quem estiver lá dentro, a gente dá a oportunidade de vocês também optarem pelo conteúdo que vocês querem dentro do curso. Então, a gente vai dar, tipo, enquetes para que vocês possam votar em conteúdos futuros que vocês queiram ver dentro do nosso curso. Então, quando você comprar e entrar lá, você vai ver os módulos iniciais, tá? A partir de 15 dias do curso é liberado a planilha, não é isso? A partir de 15 dias... A partir de 15 dias é liberada a planilha e a comunidade no Facebook, não é isso? A partir de 15 dias é liberado, a gente tem uma comunidade no Facebook onde vocês possam interagir e conversar entre si, não é isso? Isso, a gente vai estar liberando os links, né? Eu vou estar, o pessoal da minha equipe agora, quem está nos grupos do WhatsApp e quem tá, tu vai mudar o link aqui do Instagram? Vai colocar um link aí? Então pronto, ó gente, a partir de agora, quem vai comprar até meia-noite vai levar todo o pacote completo, o curso dos Melhores Brigadeiros do Brasil, o curso de Caseirinhos, o Fantástico Mundo da Pasta Americana e o Caseirinho, não é isso? Tem uma dúvida aqui que já está há um tempinho, eu quero te contar que o pessoal está querendo saber, a Vivian perguntou como é que se transporta um bolo desse. Pronto, Vivian, Vivian? Isso. A gente sempre leva no carro, no banco do passageiro. A gente nivela esse banco, tá? Aqui provavelmente você não vai conseguir caixa que entre um bolo desse. Então, esses bolos grandes, artísticos, eles vão normalmente, né? Até porque lá na festa, lá no buffet, ele vai estar exposto de qualquer forma. Então, você nivela o banco do carro, do passageiro, e nivela com uma toalha, com alguma coisa, e ele vai tranquilamente no bolo do passageiro, né? No banco do passageiro, tá? O bolo vai ali do lado. Ou se você for levar mais bolos desses de uma vez, você pode colocar no banco de trás. Mas ele transporta super tranquilo, não tem problema. Ele estando fixado, estando colado, ele não tem problema de transporte, tá? É só mesmo colocar e levar. Alguma?
Peraí, deixa eu só fixar aqui. Ó, eles vão liberar o link da página de vendas para quem já quiser comprar. E quem tiver dúvida que quiser ficar aqui comigo, pode ir perguntando, a gente vai respondendo. Eles vão colocar o link nos grupos do WhatsApp de quem está cadastrado. Vão colocar aqui no YouTube, vai fixar aí. Fixei aqui já. Pronto, ó, tá aí o link disponível da página de vendas, tá? Lá tem as formas de pagamento tudo bem direitinho. Você pode comprar no cartão, pode comprar no boleto e lá ele vai ter todas as informações. Vou ficar aqui dizendo que quer comprar o curso e ganhar a Dona Neuma de brinde. Dona Neuma que tá aí, gente, é minha mãe, viu? É minha fã número 1. Tem muitos alunos aqui também comentando aqui, né? Fino Sabor comentou o quê? Fino Sabor. O segredo de tudo que se vai fazer é dedicação. Porque se dedicar, com certeza consegue. Tá vendo, gente? É assim, ó. Fino Sabor Quixadá é uma prova. É um exemplo vivo aí de que realmente vale a pena, com dedicação, e se você realmente treinar, a gente vai dar as ferramentas para que você consiga encurtar esse caminho. Mas a dedicação é que vai valer nesse... Só mais um videozinho para tomar uma água, aí tu volta para tirar as dúvidas dele. Pronto, tá já. Então vocês ficam aí, ó, não sai daí, só se for para comprar. Vai lá e volta aqui que a gente vai continuar conversando. Só um minutinho que eu vou botar aqui já já. O link já tá no YouTube? Tá? Tá sim. Vou trocar agora. Eu me chamo Prudência, vim aqui falar um pouco da minha experiência como confeiteira, né? Antes eu era empregada doméstica, hoje eu trabalho na minha própria confeitaria para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Antes eu não sabia fazer bolo, fazia bolos, mas era horroroso, todos caindo, de pasta americana foi uma tragédia, né? Aí um dia eu conheci a professora Ana Lídia, né? Então tive a oportunidade de fazer o curso com ela. Então, aí eu aprendi com ela a fazer do bolo mais simples, dos bolos caseirinhos, a um bolo de casamento. Hoje eu sei fazer um bolo do mais simples, do bolo espatulado, do bolo do chantininho com pasta americana, tudo da massa ao recheio eu aprendi com a Ana Lídia. E também dos doces, dos doces mais simples aos doces gourmet, né? E do salgado também, o tamanho certo, né, a quantidade certa, tudo isso eu aprendi com a professora Ana Lídia. Hoje eu tenho a minha própria confeitaria, né, que se chama Confeitaria Providência de Deus, após eu ter feito o curso com a professora Ana Lídia, né, então o que eu super indico você fazer o curso, se você tiver oportunidade, faça o seu curso com a Ana Lídia, porque é uma ótima professora, ela é a professora, a vencedora do melhor brigadeiro do Brasil, né, que venceu o concurso, o melhor brigadeiro do Brasil. Então, super indico, porque abaixo de Deus, após eu ter feito o curso com a Ana Lídia, a minha vida mudou completamente. Hoje eu recebo encomenda de bolos, eu não tenho mais medo. Antes, os meus bolos eram horrorosos. Hoje, mudou completamente. Hoje, eu consigo pegar uma encomenda de bolo de festa, tanto do aniversário como de casamento. E tudo isso após eu ter feito o curso com a Ana Lídia, que é uma ótima professora. Então, super indico. Se você tiver a oportunidade, não perca essa oportunidade de fazer o curso na Ana Lídia. Faça, porque a sua vida vai mudar, assim como a minha mudou. Então, hoje eu só agradeço a Deus e segundo a Ana Lídia, que mudou a minha história. Glória a Deus. Obrigada. Voltamos aí para tirar dúvidas. Né? Voltamos. Tem alguma pergunta aí, Raios? Vamos lá, aqui. O povo pode estar mandando as perguntas agora. Gente, vocês viram aí o depoimento da minha aluna querida, Prudência, né? Ela tá aí ainda, a Prudência? Aqui, ó, disse que ia comprar, né? Prudência, fiquei muito feliz com a sua evolução. Gente, a Prudência, vocês viram o bolo da Prudência antes do curso? Realmente é de dar orgulho, né? Os alunos aqui estão todos falando também, né? Vamos tirar aqui uns 5 minutinhos aqui de dúvidas. Pronto, né? vamos aí. Encerra. Quero ver quem vai ser o meu primeiro aluno do curso online, hein? O link de vendas está aí, gente. Vocês já conseguiram entrar aí? Já viram alguma coisa?
Coloca a dúvida aí, Raios. Já falou de forma de pagamento, né? Sim, lá no site da Hotmart vocês conseguem ter acesso a vendas no cartão, a compras no cartão, no boleto, né? A gente perguntaram também aqui, tem 18 anos e queria que você me indicasse qual massa seria melhor para iniciante, porque eu quero entrar no ramo da confeitaria. A massa amanteigada, eu sou apaixonada por ela, tem receita aqui no nosso canal, tem dentro do nosso curso, então a massa amanteigada é a porta aberta de entrada na confeitaria, tá? Mais alguma dúvida, gente, em relação ao curso, a algum conteúdo, alguma coisa que vocês queiram saber? Pronto, então a gente vai postar a foto desse bolo, né? Uma foto minha com o bolo. E vocês marcam lá qual a parte do bolo que vocês querem ver. Volta 1, vai pegar o bolo da parte de baixo. Volta 2, essa estrutura aqui do bolo do meio. E volta 3, vai pegar as modelagens e esse drip aqui do chocolate, né? Do glacê real, tá bom? Então. A gente quer saber o valor ainda. Explica aí o valor que a gente perguntando e também perguntando se tu trabalha com recheio caseiro ou industrializado. Recheio caseiro. Recheio feito, tá? O valor para a nossa primeira turma está R$ 597 até sábado, né? O valor o da turma inicial é 797, não é isso? Quem comprar até sábado, nas primeiras 48 horas, vai comprar por R$ 597. E quem comprar até hoje, meia-noite, vai levar também de brinde o curso Os Melhores Brigadeiros do Brasil. Correto? Então, pronto, a gente se encontra dentro do nosso curso, né? Tirando dúvidas e interagindo bastante entre vocês, tá? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato aí nos grupos do WhatsApp, que o pessoal tá aqui online para responder qualquer dúvida de vocês, tá bom? Os grupos lá para eles tirarem dúvidas. Pronto, exatamente. Como os grupos estavam fechados, o grupo vai ser aberto agora e quem tiver alguma dúvida pode mandar lá no grupo que a gente vai estar aqui online respondendo, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao Fantástico Mundo da Pasta Americana e obrigado pela presença. Beijo.